a nossa aula. Bom dia, então, né, para quem você está vendo agora. Então, como eu falei, nós vamos terminar os aspectos naturais da Ásia e vamos falar sobre Coreia do Norte e os tigres asiáticos, ok? Então, como eu estava falando, né, antes da nossa gravação, sobre a Assembleia Geral da ONU que ocorreu ontem, certo? Cada um foi feito, né, no seu país por causa da pandemia, algo inédito, certo? Então, quem não assistiu, quem não viu nenhum noticiário, é bom vocês darem uma ou lida ou ver algum noticiário que retrata mais ou menos o que foi, tá? Porque é uma reunião que você tem as lideranças mundiais falando ali, e aí você, pelo discurso, você vê as tendências, né? Você vê o que mais está em foco. E a gente sabe que hoje essa questão geopolítica entre Estados Unidos e China, quer dizer, hoje já, uns anos para cá, né? Desde praticamente que o Trump entrou no governo, é bem marcante. Ok, galera? Bom, então a gente depois, no final da aula, se der tempo, a gente fala mais de alguma coisa, porque eu tenho muita coisa para ver com vocês. Então, nós vamos, eu vou terminar, né? Quem está pegando a apostila, nós estamos na Ásia, pega a sua apostila. Então, eu vou para essa parte de aspectos naturais, depois eu volto, né, com a parte de Coreia do Norte e os tigres asiáticos, tá? Que é uma parte não muito extensa, tá? E não esquecendo, né, que está disponível para você também um vídeo sobre a Índia e a Rússia, ok? Bom, então olha só, nós tínhamos visto sobre a Ásia, né? Não vou retomar tudo, né? Mas é importante a gente não esqueça que eu falei para vocês a importância de você ter essa noção de localização geográfica dos países. Isso é muito importante. Você tem que ter essa ideia de localização. Então, se você tem essa dificuldade, estude sempre com o mapa, tá? Aí nós vamos estar falando hoje, especificamente, eu vou estar falando aqui, ó, deixa eu pegar uma canetinha aqui, tá difícil de ver o que eu quero aqui. Tá bem em cima aqui, desculpa, galera. Vamos lá, deixa eu passar, depois eu vejo aqui que não dá para eu ver. Então, ó, eu tenho aqui a Coreia do Sul, ou Coreia do Norte, que eu vou estar falando da Coreia do Norte, e dos tigres asiáticos, que eu vou estar falando dessa região aqui, ó, do sudeste da Ásia. Então, a gente está pegando especificamente aqui, né? Você já tem uma aula sobre a China, tem outra aula, características gerais sobre a Índia e a Rússia, tá? E aí depois a gente complementa outros países. Bom, então nós tínhamos visto, tá? Deixa eu usar rapidão aqui. Nós vimos que, em relação ao aspecto natural, em relação ao relevo da Ásia, deixa eu ver se agora dá para ver. Estava bem na frente, eu não enxergava. Ó, então, nós vimos aqui, ó, que nós temos nessa região toda a área que está no tom do laranja para o vermelho, as regiões de montanhas. Então, você começa desde aqui da Península da Anatólia, né, que seria, no caso, aqui na Turquia, pega toda essa região aqui, ó, que passa pelo Irã, perdão, parte do Iraque, mas assim pega mais o Irã está aqui, né, Afeganistão, e vem para essa região onde vai pegar o norte da Índia, a região de Nepal e Butão aqui, né, e a China, que vai pegar a região mais montanhosa, né, que são grandes cadeias de montanhas, com destaque para a Cordilheira do Himalaia, né, que é a grande cadeia montanhosa na Ásia, certo? Onde você vai ter com destaque o Everest. Uma formação geológica do terciário, como nós já vimos, Cenozoico do terciário, recente. Então, aqui, toda essa região aqui são regiões instáveis, são regiões que já tiveram e podem ter grandes terremotos, tá? Fora que nessa área da Índia, aqui com o Himalaia, com aqui o sul do Nepal e Butão, a gente tem uma emenda de placa tectônica, né? A placa indiana, ela se encaixou aqui, como nós já vimos, né? Ela veio aqui, ó, e se encaixou aqui na placa eurasiática, que é essa daqui. Então, aqui a gente tem um movimento convergente de placa, né? Elas estão se chocando. E aqui é uma região que ainda a cordilheira é como se ela estivesse sendo formada, porque você está pressionando ainda, e uma região bem instável, né? Como o último grande terremoto que aconteceu no Nepal, ok? Aí nós vimos também que temos importantes planícies, isso é importante, as planícies, cai bastante em prova. Essa aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ó, é a famosa planície da Mesopotâmia, aqui, que vai pegar a Mesopotâmia, a região do Iraque hoje, certo?
Nós temos aqui a planície indogangética, que pega o rio Indo e o rio Ganges, essa região aqui, ó, que pega norte da Índia e essa região do Paquistão, aqui é Índia com Paquistão, tá? Nós temos aqui, ó, a planície da Indochina, que aqui é a Península da Indochina, a grande planície chinesa, que é uma das regiões mais importantes da China, porque é a região extremamente favorável à ocupação humana, às atividades econômicas e principalmente à agricultura, porque tem um clima favorável, tem presença de rios e tem um relevo favorável, né? E aí nós temos a grande planície aqui da Sibéria Ocidental, que ela pega, que é considerada, aqui mesmo na parte europeia, que a gente tem a chamada planície russa. Então, nós temos uma grande área de planície aqui que compõe a Rússia, tá? Região central. E aí, essas áreas aqui em amarelo, nós vimos que são os planaltos, com destaque para o Planalto da Arábia, o Planalto do Deccan, aqui, porque aqui você vai ter essa região da Índia, e aí nós temos vários planaltos na região central, com destaque aqui para o Planalto do Pamir, que é considerado o teto do mundo, o planalto mais elevado, tá? E aí várias outras áreas de planalto que pega mais, no caso, a leste, no caso da Rússia, tá? Bom, então nós tínhamos visto o relevo. Aí eu tinha começado a falar com vocês sobre os rios, né? Então, é importante você saber os rios, alguns nem tanto, mas alguns são fundamentais. Então, você, por exemplo, não saber onde é o rio Tigre e Eufrates, o rio Ganges, o rio Mekong e até mesmo os rios chineses, tá? Muitas vezes você pode perder uma questão. Alguns outros nem tanto, né? O da Rússia nem tão são importantes. Então, eu vou colocar aqui para vocês, aí eu volto naquele outro mapinha, tá? Então, aqui, ó, eu tenho no Oriente Médio o Rio Jordão, como eu falei para vocês, ele não vai aparecer aqui, ele estaria bem aqui assim, né? Na região de Israel, né? Com a Jordânia, mas não dá para você ver, só se você pegar um mapa específico de Israel ou mais próximo do Oriente Médio para você ver o Rio Jordão. Mas Rio Jordão é famoso, certo? Mas no Oriente Médio, o grande destaque é o Rio Tigre e Rio Eufrates, rios que nascem nessa região da Turquia, do Iraque, e que também é uma área de disputa, e que vai cortar a planície da Mesopotâmia, né? Rio Tigre e Eufrates, tá? Que vai atravessar essa região aqui, ó, que é a região do Iraque, tá? Então, falou Tigre e Eufrates, você vai lembrar da planície da Mesopotâmia. No sul, eu tenho dois importantes rios. O rio Indo, que é esse aqui, que nasce nessa região, inclusive, isso é importante, né? Para quem vai estar assistindo a aula ou já assistiu a aula sobre a Índia, vocês sabem que nessa região aqui, ó, eu tenho a região da chamada Caxemira, né? Que é uma região de disputa entre a Índia, o Paquistão e a China. Não esqueça que teve vários momentos de instabilidades e ataque entre tropas chinesas e indianas, tá? Então, assista a nossa aula aí gravada. E essa região aqui, né, do norte aqui da Índia, chamada Caxemira, uma das razões, né, que não é a única, mas uma das razões da disputa dessa região também é a nascente de rios, né? É a região que você tem a nascente do rio Indo e que você tem algumas nascentes que formam o Ganges, certo? Que aqui você vai ter o Paquistão, uma região de clima de semiárido a desértico. Então, você imagina a importância que o rio Indo tem, né? Então, ele pega essa região do Paquistão com a Índia. E o rio Ganges, que é o rio indiano, é o rio sagrado da Índia, que vocês sabem, né? Esse rio aqui eu não citei, ó, o Brahmaputra, mas também é um rio que ele acaba tendo destaque não só para a Índia, mas para um paísinho bem aqui, assim, chamado Bangladesh, tá? Mas, assim, o grande destaque seria Indo e Ganges, mas poderia colocar Indo, Ganges e o Brahmaputra aqui também, ok? No sudeste da Ásia, o grande destaque é esse rio aqui, ó, que é o rio Mekong, que vai pegar a planície da Indochina, que você vai ter a planície do Mekong, aqui é o rio Mekong, certo? Que vai pegar essa região do Vietnã, certo? E na China, os dois mais importantes é o Yangtze, que é o rio azul, e o rio Huanghe, que é o rio amarelo. Então, eu tenho aqui
O Xinjiang também é um rio chinês, mas ele não tem uma importância do rio Yangtze e Huanghe, tá? A gente vai ter nessa região aqui, ó, né, o Huanghe e o Yangtze, tá? Onde a gente vai ter o azul e o amarelo, tá? O rio Amur aqui, ó, ele vai fazer fronteira aqui, ó, entre, no caso, a Rússia e a China, como eu coloquei aqui, ó, rio Amur, tá? Mas, assim, é só para vocês terem uma noção onde é, ele tá bem lá já no extremo leste da Ásia, tá? E aí, na Rússia, o que chama atenção é que tem bastante rios, né? Com destaque para o Obi, Yenisei e o Lena, tá? O que chama atenção dos rios, né, os rios russos, aqui esse rio Ural também ele pega a Rússia, tá? Só que ele já está mais na parte europeia, ok? Porque aqui já seria mais Europa, ok? Esses rios aqui, ó, né, que nascem na região central ou na região de montanhas aqui, ó, na região mais centro-sul da Rússia, e vão em direção ao mar glacial ártico. Então, boa parte desses rios, durante a época de inverno, eles congelam. Então, são rios que são importantíssimos, inclusive o rio Lena é muito importante, só que o que acontece, boa parte do ano você não pode fazer nenhum aproveitamento, então ele acaba dificultando, muitas vezes, um maior uso ou ocupação do rio, devido a essa região mais ao norte aqui, ó, ficar congelado, tá? Então, é interessante você saber localizar no mapa aqui, tá? Então, os rios também, eles aparecem. Infelizmente, né, esse mapa saiu muito pequeno na apostila, tá? Não foi falha minha, perdão, tá? Eu coloquei um mapa com um tamanho que eu sei que daria para vocês visualizarem, porque ele tá bem legível, mas aí alguém que formata ali, né, diminui e esquece, né, que você tem que olhar o mapa, né? Então, ó, Tigre e Eufrates estão aqui, como eu falei, tá? O Jordão não aparece. Aí você tem aqui ó, o Rio Indo, Rio Ganges, o Brahmaputra é esse aqui, ó, Brahmaputra, tá? Mekong aqui. Aí aqui, ó, você tem o Yangtze, aqui, ó, o Yangtze. O Huanghe tá mais aqui ao norte, aqui assim, tá? Aqui é o Rio Amur, ó, tá vendo? O Rio Amur, ok? E aí, como eu falei, ó, os rios que vão, ó, o Lena, Yenisei e Obi, estão tudo por aqui, tá vendo, ó? Esses rios aqui, ó, que vão para a Rússia, ele nasce nessas regiões elevadas e correm em relação à região das planícies desaguando aqui, no caso, no Mar Glacial Ártico, ok? Bom, e aí, para finalizar, a parte de clima e vegetação da Ásia, tá? Então, eu vou fazer as duas coisas assim, ó, eu vou colocar aqui, e aí eu coloco mais ou menos, agora eu vi um erro ali, aqui na tela, tá? Mas vocês têm isso aí na tua apostila. Então, primeiro, que você sabe que ó, a Ásia ela é cortada ao norte pelo Círculo Polar Ártico, né? E ela tem também, ela é cortada pelo Trópico de Câncer aqui, ó, o Trópico de Câncer, e você tem lá o sul da Ásia cortado pela linha do Equador, tá? Então, significa que predominantemente a Ásia está no hemisfério norte, você tem esse pedacinho aqui na Indonésia, no hemisfério sul, mas significa que se ela é cortada pela linha do Equador, olha a região que ela está aqui, ó. Então você vai ter, ó, a área do Equador, a área do trópico e a área do círculo. Então você vai ter praticamente todos os tipos climáticos possíveis você vai ter na Ásia, né? Porque vai ser um continente que se estende desde uma região polar a uma região equatorial. E aí, nós já vimos clima, você sabe que se eu partir do norte para o sul, é lógico que o norte você vai ter os climas mais frios, então eu tenho um clima polar aqui, ó, onde você vai ter a vegetação de tundra, tá? Tundra, você sabe que é a vegetação que aparece só em área de clima polar, ok? E aí, conforme você se afasta do Círculo Polar Ártico e vem para essa região do trópico e depois a linha do Equador, o clima vai aparecendo com características mais temperadas. Tá? Então, o que a gente vai pegar? Essa parte aqui, ó, no tom aqui do lilás mais claro, você vai ter de um clima frio a um frio de montanha, né? O frio de montanha seria nessas regiões mais escuras, certo? Esse clima, no caso, frio, eu poderia chamar também de temperado frio, tá? De temperado frio, que vai pegar predominantemente a Sibéria. E aqui nessa região vai aparecer a floresta, uma floresta de coníferas chamada taiga, certo? A taiga siberiana, né? Que é considerada a maior floresta em extensão.
tá? Do mundo, né? A maior em área, né? Vai pegar a taiga siberiana. Então, toda essa região aqui, ó, que você vai ter um clima mais frio, você vai ter a presença das coníferas, é uma floresta de conífera, né? Que na região aí da Ásia se chama taiga, tá? Nessas regiões que estão pintadas aqui em verde, ó, é o clima temperado. Você sabe que o clima temperado, pessoal, ele tem as 4 estações mais bem definidas. Inclusive, se vocês olharem, aqui pega a China, né? Ó, a região da Manchúria, da China, e áreas da planície chinesa. Aí você começa a entender também por que essa região é tão importante para a China, né? Porque climaticamente é favorável, tá? Então, você vai ter todas essas partes, assim, que tem no tom do verde, certo? Eu tenho um clima temperado com as 4 estações bem definidas, né? Um verão mais quente, uma primavera em aquecendo, agora que começou o outono, para eles a temperatura começa a ter queda, e vindo o inverno, que em grande parte dessas regiões você vai ter um inverno mais rigoroso, com inclusive precipitação de neve, tá? Bom, nessa região aqui, né, que está no tom do vermelho, a gente vai ter aqui o de um clima equatorial a tropical. Eu queria a atenção de vocês aqui rapidinho, tá? Essa região aqui que vai pegar a Indonésia, né, e até mesmo a região da Malásia, aqui a Singapura, que é essa região aqui, né, dessa península da Malásia aqui, você vai ter basicamente características de clima equatorial, porque é cortado pela linha do Equador. Ora, como é o clima equatorial, Celioso? Aquele clima quente, úmido o ano inteiro. Então, nessa região aqui, você vai encontrar florestas equatoriais, florestas semelhantes à Mata Atlântica e floresta amazônica, mais semelhante à floresta amazônica, certo? Então, nessa região aqui todinha, que você tem essa área que é de predominantemente clima equatorial para tropical, você vai ter presença de florestas, porque o clima é um clima quente, tá? E um clima bastante úmido, né? Então, as características são semelhantes à nossa floresta amazônica. Uma vegetação densa, fechada, latifoliada, úmida, ok? Mas boa parte dessa vegetação, infelizmente, também já foi devastada por ação de madeireiras, ok? Bom, nessa região aqui que pega mais ao sul da Ásia, né, pegando aqui no caso a Índia e algumas áreas do Sudeste, o mapa ele coloca como clima tropical, porque ele é tropical, está entre o trópico e a linha do Equador, certo? Com períodos de seca e de chuva. Só que nós sabemos que nessa região nós damos um nome específico de clima chamado clima de monções, que eu vou ter um slidezinho que eu vou relembrar, eu já expliquei para vocês, mas eu vou relembrar de novo as monções. Então, aqui, se eu falar nessa região que eu tenho um clima tipicamente tropical ou clima de monções, não é que um está certo ou outro está errado, tá? Ele tem características de climas tropicais, porque você vai ter um clima quente com uma época de chuva, uma época de seca, certo? E o verão vai ser chuvoso e o inverno vai ser seco, mas é uma região que sofre grande influência de ventos que vêm do oceano ou que saem do continente para o oceano, né? Que aí forma o chamado clima de monções, tá? Que a gente vai estar relembrando aqui, ok? E aí, para a gente finalizar essa parte, perceba que a gente tem tudo nesse tom aqui, né? Do marrom aqui, ó, olha, na região central, nessa área que onde você vai ter as ex-repúblicas soviéticas, né? Tadjikistão, Uzbequistão, Quirguistão, tá? A região aqui, ó, do Afeganistão, Paquistão, Irã, aí vem Turquia, a Península da Arábia, você vai ter o quê? De um clima deserto, semiárido a desértico, certo? E aí eu queria a atenção de vocês rapidinho aqui. Então, basicamente, vocês sabem que na região dos trópicos predominam ventos descendentes, ou seja, são ventos que descem. Então, se você não tiver um outro fator que traz umidade para a região, você poderá ter, né, pela característica de ser ar descendente, ar que está descendo, lugares mais secos nas faixas dos trópicos, certo? Inclusive aqui no Brasil. Você sabe que aqui já não é seco porque a gente tem os chamados rios voadores. Aqui, no caso, no sul e sudeste da Ásia, você tem os ventos que vêm aqui do oceano, ó, e traz essa umidade. Só que nessa região mais central aqui, tá? Apesar de você ter massas de ar e tal,
aqui vai ter características que não vão proporcionar muita umidade, vai ser mais a região costeira, ó. Você pode ver que é mais úmido em algumas áreas ou em algumas áreas mais costeiras. Então, você falou em Oriente Médio, por exemplo, você tem que lembrar de clima semiárido desértico. É só você lembrar das imagens, quando se fala de uma Arábia Saudita, de um Iraque, de um Irã, de uma Síria, só você lembrar as imagens de filmes, de reportagens, que você sabe que é uma área bem seca a desértica. Né? Então, aqui você vai ter o predomínio de clima semiárido desértico, grandes desertos aqui, inclusive o deserto da Arábia, que é cortado pelo trópico. Nessa região mais central, aí já seria uma outra causa, tá? Principalmente nessa região aqui, eu tenho o deserto de Gobi aqui, ó, deserto de Gobi na China. E tenho grandes áreas secas na região central. Você fala, cara, mas por que aqui no meio é tão seco? Então, na verdade, não tem uma influência direta do trópico. Mas o que acontece? A umidade que vem aqui, ó, do norte não consegue chegar na região central. E toda a umidade que poderia vir do Oceano Índico e provocar chuva na região central, eu tenho o obstáculo aqui das cordilheiras e cadeias de montanhas. Então, o que acontece? Essa umidade não sobe e provoca muita chuva nessa região, é um outro fator que faz chover bastante aqui, ó, na região da Índia, pela influência do relevo, é a chuva orográfica também. E do outro lado aqui, ó, você vai ter um clima muito seco, né? Porque essa grande cadeia de montanha, ela passa a ser uma barreira, né, de toda a entrada de possível massas que possa trazer umidade e provocar chuva nessa região central da Ásia, tá? Então, não vem daqui, não consegue vir do Pacífico provocar chuva aqui, não consegue vir do norte. Então, também pela grande extensão territorial. Então, essas massas, elas vão perdendo a umidade, quando ela chega nessa região, ela está praticamente seca. Então, na região central, tá? A gente tem essa questão da falta de chuva. Aí, aqui, galera, ó, presta atenção, vou até colocar aqui, ó, essa parte aqui, ó, é o famoso Mar de Aral, ó, que é o Mar de Aral, tá vendo que eu tô pintando aqui, ó? Eu pintei até demais agora, né? O Mar de Aral, o pessoal, aqui no caso, aqui nessa região, que tá a borrachinha, é aquele mar que teve o processo de salinização. Aí você consegue entender por que que pegavam os rios que desagavam no Mar de Aral e fizeram projetos de irrigação, né? Porque é uma região, olha lá, de clima semiárido. Então, os rios que desaguavam no Mar de Aral e que alimentava esse mar, né, lançando essa água, foram desviados para projetos de irrigação. E aí, como é uma região quente e uma região muito seca, a evaporação ela acelera e aí o sal se concentrou. Aí você teve a chamada salinização, que foi um tema que caiu muito, porque foi divulgado isso, caiu em várias provas, caiu no Enem, caiu em vários vestibulares, sobre a salinização do Mar de Aral. É isso aqui, ó, parece um lago, né? Mas ele é um mar porque é composto de água salgada. É que nem esse aqui, ó, que é o Mar Cáspio. É um mar fechado, E o Mar Cáspio, ele é fechado e, de maneira geral, ainda ele está presente ali, porque você tem, no caso, rios que desaguam nele, inclusive esse rio aqui, ó, como o rio Ural, e vários rios que vêm e desaguam aqui no Mar Cáspio. Então, realimenta, né, esse mar, porque ele é fechado, ele não tem contato com o oceano. Ok? Bom. Então, no caso aqui, seria o clima e vegetação. Então, eu coloquei aqui, ó, clima polar, tá? Como eu falei para vocês, no extremo norte, temperatura baixíssima, e eu vou ter a presença da tundra, tá? Algumas áreas mais ao norte você tem a taiga, tá? E as estepes ao sul, porque as estepes ao sul, tá vendo aqui, ó, essa região, ó, não é seca? O que é estepe? Estepe é uma vegetação típica de regiões secas. Você falou de estepe, você lembra de um lugar mais seco, que é típico da Ásia, é típico de algumas regiões da África, tá? Não é igual, tá? Não é igual, pelo amor de Deus. Mas lembra-se mais ou menos tipo de uma caatinga, né? Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, né? Mas a estepe, como caatinga, é adaptada a climas semiáridos, ok? Bom, onde eu tenho um clima de temperado, a temperado frio, que vai pegar no centro-norte,
você vai ter as estações mais bem definidas. Desculpa aqui que eu errei, né? O verão, ele é ameno, quer dizer, um verão mais agradável, apesar que este ano, na Sibéria, o verão ultrapassou temperaturas extremamente anormais, né? Temperaturas que para eles, quando você fala chegar na faixa de 20 graus, 30 graus, eles estão derretendo, né? Porque é uma região com um verão ameno. O inverno extremamente rigoroso, congela tudo, e aí eu vou ter a floresta de taiga, como eu falei para vocês, tá? Aparecem algumas áreas do clima mediterrâneo, principalmente na Turquia. Não esqueça que o clima mediterrâneo, que é o que aparece na Califórnia, que está pegando fogo agora, é o que aparece no sul da Europa. Você tem um verão quente, mas ele é seco, eles saíram do verão agora, quente e seco, por isso que favorece as queimadas. E agora começa o outono e inverno, começa a época de mais chuva. Então, o inverno deles é chuvoso, é o contrário do nosso. O tropical é seco no inverno e chuvoso no verão, tá? O clima desértico vai pegar em várias áreas, né? Como eu falei para vocês, aí você vai ter uma vegetação desértica. E o clima de monções, que é onde a gente tem área de clima tropical, tá? Que você vai ter um inverno seco e um verão extremamente chuvoso, que eles saíram desse período. Aí a vegetação que aparece, como é uma região, como eu falei para vocês, mais úmida, vai aparecer extensas florestas, ou aparecia, né? Que boa parte já foi embora, florestas tropicais, que na região recebe o nome de jangal, tá? Então, se vocês ouvirem falar vegetação de jangal, está falando do sul da Ásia, inclusive de áreas da Índia, tá? Onde tem a presença da floresta tropical. A nossa floresta tropical aqui a gente chama de Mata Atlântica, né? Lá no caso, jangal, ok? Em algumas áreas é uma mistura de uma vegetação mais esparsa. E a floresta equatorial, que eu falei que aparece na região da linha do Equador. E aí, para finalizar essa parte, galera, eu tenho aqui o clima de monções, tá? Como eu expliquei para vocês aqui, ó, que pega aqui, ó, Índia, tá? Que durante não esqueça que verão e inverno no hemisfério norte, nunca esqueça disso, tá? Tem a ver com a variação de temperatura e pressão. Então, durante o verão, o que acontece? Vamos pegar aqui. Temperatura é alta aqui, esse aqui é o verão, temperatura é alta, aí a pressão ela é baixa. Aí o oceano vai estar com uma alta pressão, porque a temperatura vai estar mais baixa, porque no hemisfério sul é inverno, a temperatura está mais, então no caso está amena. E aí o que acontece? O vento sempre sopra da alta para a baixa pressão, e aí os ventos sopram do oceano para o continente, provocando a chamada chuvas de verão, que é chuvas de monção. Então, isso aqui acontece durante o verão, e isso aqui acontece durante o inverno, que vai começar agora, né? Principalmente no final do ano, que agora nós começamos o outono para eles. Então, o que acontece? Aqui a temperatura, ó, fica baixa, porque é inverno, a pressão fica alta. Então, a área de alta pressão é de saída de vento, ok? O oceano vai estar mais aquecido, a pressão fica mais baixa, aí o vento vai sair do continente para o oceano, provocando secas, tá? Então, isso aqui que a gente tem. Monções de verão, chuvas torrenciais, monções de inverno, de seca, tá? O clima de monções, que é típico dessa região da Ásia, ou também de clima tropical. Essa área aqui que eu falei para vocês, ó, é exatamente essa área aqui que mostra no mapa, ó, de clima tropical a equatorial. Mas quem mais sofre as monções é essa região aqui, ó, Bangladesh, Índia, né, e algumas áreas aqui do sudeste da Ásia. Ok? Então, aqui a gente termina esse slide. Alguma pergunta, galera? Vamos lá, esse aqui eu vou fechar. Vou voltar lá. Alguém tem alguma pergunta? Posso continuar? Então tá. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aqui também pelo chat, que depois eu respondo, tá? Ok? Bom, vamos lá. Agora eu vou para o segundo slide. Espero que esteja aqui. Peraí. Tá, vamos falar agora, dando continuidade à tua apostila, tá? Tigres asiáticos e Coreia do Norte. Então, vamos lá, galera. Esse aqui é curtinho, tá? Vamos lá.
Deixa eu, bem rapidinho. Primeiro, ó, aqui tem um mapa. Eu, na verdade, procurei vários mapas, né, para tentar colocar aqui para vocês, né, mas tem uns mapas assim que fica mais difícil. Aí aqui tá faltando 2 lugares para pintar aqui nesse mapa, que vocês têm na apostila. Aí eu gostaria que vocês tenham esse mapinha na tua apostila, tá? Deixa eu pegar aqui página aqui. Perdão, que a minha divisória fica bem em cima aqui do computador. Deixa eu pegar aqui para vocês saberem certinho a página aqui. Vamos lá. Aqui, página 90, aqui, ó, esse mapinha aqui, página 90, tá? Aí eu gostaria que vocês marcassem, a hora que eu fosse falar de 2 paizinhos que não estão marcados como os novos chiques, vocês pintarem aí, tá? Pode ser com o seu lápis, com a sua caneta, porque você também tem que ter noção de localização aí também, ok? Bom, então, primeiro, o que são os tigres asiáticos, né? Então, página 90, tá, galera? Tigres asiáticos, depois vem a Coreia do Norte. Quero falar isso hoje, né? Nossa, tem 15 minutos. Tem que terminar isso hoje. Minha aguinha tá suando tudo. Bom, primeiro que, deixar bem claro isso para vocês. Isso aqui é importante. Tigre asiático, pessoal, deixa eu pegar a caneta aqui. Ele não é um bloco, tá? Então, os tigres, né? Eles não são, né? Os tigres. Deixa o Ascani ouvir isso, né? Não é. Ó, não são, tá? Esses países, eles não são considerados, quando você ouvir falar os tigres asiáticos, como um bloco. É lógico que eles participam de blocos. Então, existe um bloco aí, por exemplo, chamado ASEAN. ASEAN. Certo? Se você pegar lá na parte de blocos econômicos, você vai ter esse bloco, que vai abranger vários países dessa região aqui da Ásia, inclusive os tigres asiáticos, ASEAN, ok? Mas quando você fala, os tigres asiáticos seriam blocos econômicos. Não, é a mesma coisa que você falar que BRICS é bloco econômico. Não é bloco econômico. Esqueça que para ser bloco econômico você tem que ter regras, né? De transição, no caso, né? Desde livre comércio, aquela coisa que nós já vimos. Então, primeiro, não é um bloco econômico. É uma expressão usada, tá? Para se referir a um grupo de países que tiveram, né, principalmente pós-década de 60, um grande crescimento econômico. Alguns cresceram e desenvolveram. Ora, qual é a diferença? Sempre bato nisso. Crescer é em quantitativo. Crescimento econômico, aumentou sua produção, suas exportações, esse é crescimento. Só que desenvolvimento é quando esse crescimento está aliado a uma melhora de qualidade de vida. Quando as pessoas vivem melhor, começam a apresentar melhores condições de vida, de saúde, educação, o lugar está desenvolvendo. Então, os tradicionais tigres, tá? Eles conseguiram, de maneira, apesar, cuidado com isso, tá? Não é porque eles tiveram essa melhora, eles são chamados de regiões, países desenvolvidos. Eles não estão no grupo dos países desenvolvidos. Eles estão no grupo dos subdesenvolvidos, ou países do sul. Alguns colocados como emergente, como a Coreia do Sul, ok? Então, eles não são desenvolvidos, apesar de apresentar algumas características de países desenvolvidos. Então, esses países, né, ou regiões, porque no caso Hong Kong não seria um país, eles tiveram um grande crescimento econômico pós-década de 60, outros passaram a ter esse mesmo processo a partir dos anos 90, mas nem todos atingiram esse desenvolvimento. Então, alguns, os tradicionais, os primeiros, a primeira geração que a gente fala, dos tigres, eles estão alcançando esse desenvolvimento com melhora de condições. Você pega uma Coreia do Sul, por exemplo, certo? Porém, os países da segunda geração dos tigres asiáticos ainda não chegaram, não atingiram esse desenvolvimento, ok? Então, ainda existem grandes desigualdades, grandes problemas, né? Mas por que eles são chamados de tigres, né? Eu já vi expressões também chamadas de dragões, tá? Os dragões asiáticos. Tigres, ele faz uma referência ao felino, né? Típico da região da Ásia, que ele tem um grande salto, dá um grande salto, né? E essa expressão, ele surge para se referir a esse grupo de lugares na Ásia que, em pouco tempo, eles tiveram um grande salto econômico, um grande crescimento econômico. Né? E aí passaram a usar essa expressão como tigres asiáticos,
certo? Então, eles tiveram esse grande crescimento econômico, tá? Superior, né, ao seu entorno, ali nos países da região, tá? Entre a década de 60 e década de 90. Hoje a gente já continua. E aí os novos partem de década de 90 para cá, tá? Também, isso é importante porque cai muito em prova, eles são chamados de NICs, né? Ou NIC, né? Que seriam os novos países industrializados, country, né? Novos países industrializados. Então, se vocês virem assim, os chamados, os NICs da Ásia, os novos países industrializados, provavelmente ele vai estar se referindo aos tigres asiáticos, ok? Como que eles conseguiram esse grande crescimento, esse grande impulso? Então, na verdade, isso tem uma ligação muito grande com o Japão. Vocês sabem que o Japão está aqui, ó, né? Que depois nós vamos ter que falar um pouquinho sobre o Japão. Depois da Segunda Guerra, né? Que inclusive está completando 75 anos aí do fim da... Completou, né? 75 anos aí do fim da Segunda Guerra, né? Se você considerar 45, tá? O Japão teve que devolver todos os territórios ocupados, porque o Japão invadiu vários territórios, inclusive aqui a Península da Coreia, que a gente vai estar falando aqui, ó, a Península da Coreia aqui, ó, né? A região da Manchúria na China, várias ilhas e tal. E aí, né, depois de todo o processo que o Japão passou pós-Segunda Guerra, ele começa a ter uma política também de expandir a sua produção fora do seu território, de ser, no caso, como se fosse uma extensão da sua produção. E aí o Japão, até mesmo com participação de capital americano, eles começam a investir em vários lugares da Ásia para ser essas áreas produtoras, porque você sabe que o grande problema do Japão significa espaço, né? E aí, a partir dos anos 60, começa a ter, pessoal, esse grande crescimento econômico dessa região. Quem são os tigres? Então, por favor, vocês têm que estar muito claro na tua cabeça. Os tradicionais ou primeira geração e os novos. Então, quem são? Então, localiza no seu mapinha aí, tá? Eu tenho aqui, ó, Coreia do Sul, pintadinho aqui, ó, tá vendo que tá em lilás escuro, são os tradicionais. Coreia do Sul, aqui é a Península da Coreia, acima eu tenho a Coreia do Norte, que a gente vai falar agorinha. Então, a Coreia do Sul, tá? Aí nós temos, aqui estou seguindo a sequência do slide, tá? Taiwan, que é essa ilha aqui, ó, a ilha de Taiwan, que é a ilha de Formosa, né, chamada China capitalista, quando houve a Revolução Chinesa em 49, né, aqueles que perderam, tá, a Revolução, eles foram para Taiwan e implantaram ali o capitalismo, então Taiwan com características totalmente capitalistas, certo? Que ainda até hoje, né, a China não reconhece como uma área independente. Não esquecer que Taiwan não é reconhecida como um país na ONU, ok? Porque, né, precisaria do aval da China e a China, lógico, não dá, tá? Então, Taiwan. Aí eu tenho Hong Kong bem aqui, ó, famoso Hong Kong, galera, né, que eu falei aí para vocês aí de todas as manifestações acontecendo em Hong Kong. Não esqueça que Hong Kong foi possessão inglesa durante 100 anos, certo? Então, é considerado uma cidade-estado, tem uma autonomia, ou pelo menos tinha uma autonomia em relação ao resto da China, um lugar com características totalmente capitalistas, né? Mas que nos últimos anos, aos poucos, o governo chinês ele tem arranjado instrumentos, maneiras de conter essa autonomia total que Hong Kong tem. Detalhe, não esquecer que na China não existem eleições. Quem elege os seus governantes, inclusive o seu presidente, que agora é vitalício, o Xi Jinping, tá? É o Partido Comunista, né? Então eles mesmos que escolhem. E Hong Kong é um lugar que tem uma diferenciação, eles têm eleições, só que isso já gerou muitos protestos, inclusive foi a grande causa, né, do movimento do guarda-chuva, chamado Movimento da Revolução do Guarda-Chuva, que é um lugar que eles têm o direito de escolha da pessoa que vai governar a região, mas os candidatos são previamente escolhidos pelo governo chinês, que foi a grande causa, né, alguns anos atrás, da revolução chamada Revolução do Guarda-Chuva, né, onde ficou marcado os jovens utilizando o guarda-chuva, abrindo o guarda-chuva, colocando na frente,
para se proteger, né, das bombas de gás e tal. Então, você pode ver que em Hong Kong sempre tem um protesto, é muito comum você ver o guarda-chuva, né? É lógico que essa relação tem a ver por quando foi feito o protesto. Ele era um dia chuvoso, as pessoas levaram seu guarda-chuva, certo? Porque foi na época de monção de verão, né? E naquele momento ali de bomba, de gás, aquela coisa toda ali, eles usaram o instrumento que estava com eles, né? E aí virou marco. Você pode ver que em vários protestos geralmente aparece um guarda-chuva aberto, não é à toa, tá? Não é alguém que está se protegendo de chuva. Virou um marco o guarda-chuva. Então, Hong Kong, que vocês sabem que ainda os protestos não cessaram, mesmo agora, né, com a pandemia aparentemente, né, diminuindo na região, os protestos voltaram novamente em Hong Kong como contra uma série de medidas de intervenção mais direta da China em Hong Kong. Então, é um tigre asiático, tá? E Singapura, pessoal, que é a pontinha aqui, tá? Singapura é a pontinha aqui, ó, da Península da Malásia, ok? Quem são os novos tigres? Os novos tigres, Filipinas, então, por favor, marque as Filipinas que está em verde, ó, tá vendo? Ó, Filipinas, o arquipélago das Filipinas é um tigre asiático. A Indonésia, que é todas essas ilhas aqui em rosa, que tá pintadinha certinha, certo? A Malásia também tá, que é essa ponta aqui, ó, a Península da Malásia, ok? Tailândia também tá pintadinha. E quem não tá pintadinha, que também gostaria que vocês pintassem, é o Vietnã, que é esse aqui, ó, bem aqui nesse cantinho aqui, ó, tá? Na Península da Indochina, o Vietnã, tá? Então, não está marcado, né? A gente vê, olha, mas depois que você bate os olhos, você vê melhor, né? Então, o Vietnã e Filipinas não está marcado. O Vietnã é considerado o mais novo tigre asiático, tá? Tem crescido bastante a sua economia, né? Aí, aqui vocês têm na sua apostila, que eu coloquei, a Coreia do Sul, ela é dos tigres, é a considerada né, a região ou o país mais desenvolvido, tá? Tem várias empresas, desde navios até produtos eletrônicos, quantas marcas, né? Ligado principalmente a celulares, são sul-coreanas, automóveis e tal. Então, tem uma tecnologia extremamente avançada, um nível de instrução, de educação altíssimo, né? A Coreia do Sul sempre está no topo ali das avaliações internacionais de ligação ligada à educação, né? Então, eles investiram maciçamente na educação, porque se forma mão de obra, tá? Taiwan, né, tem um setor extremamente produtivo voltado para a exportação, né? Muita coisa, você sabe que é produzida e exportada, ou muitas vezes apenas só reexportado, chega ali, transforma alguma coisa, põe etiqueta e reexporta. Singapura é considerado um entreposto comercial, tá? É um centro financeiro. Se for só você olhar as imagens de Singapura, né? Uma região extremamente moderna, desenvolvida, tá? Hong Kong, né? Que é a parte que eu falei para vocês, ligado à China, tem muitas atividades em Hong Kong, mas muito voltado ao setor têxtil. E os tradicionais, né, que seria ali no caso Indonésia, Filipinas, Tailândia, Vietnã, esses aqui, eles tiveram sim um maior desenvolvimento a partir da década de 90, tá? Só que esse desenvolvimento social ainda não acompanhou, os tradicionais não, os novos, tá? Perdão. Não acompanhou o crescimento econômico, como eu falei para vocês. Ou seja, os tradicionais, né, que seria Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, esses 4, eles conseguiram crescer economicamente e desenvolver o país, certo? Então, a população melhorou em muito as suas condições de vida, certo? Principalmente a parte de educação. E os novos, os 5, que agora são 9, né? Os 5, Filipinas, a Indonésia, a Vietnã, Tailândia e Malásia tem um grande crescimento, mas ainda são regiões que têm grandes desigualdades, ok? Não esquecer que a Indonésia é o país de maior população islâmica do mundo, né? Porque a Indonésia é o 4º país mais populoso do mundo, ok? Bom. Agora, Coreia do Norte. Vamos lá, galera. Vou falar rapidão. Se faltar alguma coisa, eu falo na próxima aula. Bom, vamos lá. Então, primeiro,
É lógico que a Coreia do Norte teria muita coisa para a gente falar, né? Mas não vou ficar entrando em grandes detalhes aí. Vocês sabem que a Península da Coreia, que a gente já viu, né, localizado no mapa, aí é importante você ter noção, né, porque agora você traz um mapinha, você tem que ter ideia onde que eu estou. Então, você tem aqui o Japão aqui do ladinho, aqui, ó, o Japão aqui, uma partezinha do Japão, e, ó, o grande aliado da Coreia do Norte, China, ali que faz a grande fronteira ao norte com a Coreia do Norte. Bom, você sabe que a divisão das Coreias, a criação da Coreia do Norte e Coreia do Sul, ela vai ser uma consequência da Guerra Fria. Ela vai ser uma disputa entre ex-União Soviética e Estados Unidos, que desencadeia a Guerra da Coreia, né? Como vários conflitos que aconteceram no mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o que aconteceu? A Península da Coreia, ela foi ocupada por tropas japonesas durante a Segunda Guerra. E vocês não esqueçam que Estados Unidos e União Soviética lutaram lado a lado na Segunda Guerra, né? Eles foram aliados na Segunda Guerra, depois cada um foi para o lado. E aí o que aconteceu? Quando a Segunda Guerra acabou, há 75 anos atrás, né, em 45, o que aconteceu? O norte da Coreia, tá? Ela vai ser ocupada por tropas soviéticas, certo? Que a União Soviética ela entra pelo norte para expulsar os japoneses, e as tropas norte-americanas elas vão ocupar o sul da península, certo? Para expulsar os japoneses, né? Então, aí não existia Coreia do Norte e Coreia do Sul, era a Península da Coreia, certo? E aí, o que aconteceu, né? O norte, ocupado por tropas soviéticas, e o sul por tropas norte-americanas. Muito bem. A guerra acaba, há 75 anos atrás, e aí o norte passa a sofrer uma influência direta da antiga União Soviética e o sul dos Estados Unidos. O que vai acontecer em 1950? Vai marcar o início da Guerra das Coreias, certo? Aí esse mapinha, ele mostra mais ou menos o fato. Vocês têm esse mapinha na sua apostila, certo? Então, o que aconteceu? Entre junho e agosto de 1950, tá? O norte da Coreia, que já era governado, né, pela família Kim, né? No caso, Kim Sang, certo? Ele tenta invadir o sul da península para expandir o sistema socialista em toda a península da Coreia. Então, você tem essa parte aqui, ó, no caso, a linha vermelha, o norte invadindo o sul da Coreia, tá? E aí, entre setembro e outubro de 1950, tá? O sul, ele vai fazer uma contraofensiva com apoio americano, esqueça que os Estados Unidos estava por ali, certo? Que é a setinha azul que vai empurrar as tropas novamente para o norte, ok? E aí desencadeia a guerra, certo? O que vai acontecer? Novamente, ó, entre novembro de 50, de janeiro de 51, você tem uma contraofensiva das tropas norte-coreanas e chinesas para tentar novamente ocupar. E aí desencadeia a Guerra da Coreia, tá? Que vai de 50 a 53, oficialmente em 53, ok? Inclusive agora, né, no meio do ano, foi comemorado, né, para alguns como o fim do conflito, e para a Coreia do Norte como a origem, né, oficial do país, Coreia do Norte, tá? Então, quando você fala Guerra das Coreias, que vai entre 50 e 53, ele vai ser uma consequência de quê? Na Guerra Fria. Disputa de socialismo e capitalismo, ok? Muito bem. A guerra, oficialmente, a gente fala que acabou. Mas, na verdade, acabou entre aspas, porque foi assinado um armistício, ou seja, um acordo de cessar-fogo, um acordo de paz, onde ficou definido que o paralelo 38 graus, que seria, no caso, a linha preta aqui, ó, o paralelo 38 graus, estaria separando. Acima desse paralelo seria Coreia do Norte, abaixo desse paralelo seria Coreia do Sul, certo? Na verdade, esse armistício, esse tratado de paz, né, que existe desde 53, desde julho de 53, até hoje é uma região de grande estabilidade, né? Porque vira e mexe, vocês sabem que existe algum conflito entre as duas Coreias, ok? Vou terminar isso aqui, tá, galera? Então, vamos lá. Se você, de repente, precisar sair para aula de redação,
Eu vou deixar gravadinho, aí você volta a assistir esse finalzinho, tá? Não é muita coisa não, só tem esse slide e o outro, tá? Tô bem rapidão. Então, a Coreia do Norte é chamada de República Popular Democrática da Coreia, certo? Ele passa a ter um regime comunista de extrema esquerda, é considerado o país mais fechado do mundo, tá? A gente não sabe o que acontece na Coreia do Norte, o que sabe é quando alguém consegue fugir conta, né? Ou aquilo que o governo quer que divulgue, né? A Coreia do Norte, desde que ela foi ocupada praticamente pela União Soviética, ela passa a adotar esse movimento comunista. Inclusive, pessoal, agora em outubro, eu não lembro o dia, eu acho que é dia 10 de outubro, se não me falha a memória, daqui o quê? Mês que vem, está sendo marcado, vocês com certeza vão estar vendo aí nas notícias, provavelmente vai ser divulgado, uma grande comemoração na Coreia do Norte, em Pyongyang, né, que é a capital, tá? A capital aqui, ó, quando fala, ó, né, Pyongyang é a capital da Coreia do Norte, né, e Seul é a capital da Coreia do Sul. Está sendo tá começando a falar aí que vai ter uma grande comemoração agora em outubro, se me fala a memória, acho que é dia 10 de outubro, tá? Que marca, eles falam que marca os 75 anos da chegada do comunismo no norte da Coreia, certo? E que fala que provavelmente aquelas festas que tem aqueles desfiles, que parece um bando de robozinho, né, desfilando, e inclusive estão muito assim, começando a falar, apesar dos jornais quase não falarem, porque está tendo toda uma movimentação de talvez algum teste de alguma arma, de alguma coisa, né, que talvez a Coreia do Norte realize, né? Então a ONU está de olho em relação a isso, tá? Desde que, né, a Coreia do Norte foi ocupada pela antiga União Soviética e oficialmente a partir de 48 passa a ser comandada pela chamada dinastia Kim. Então é a família Kim, né? Kim, tá? Então o grande líder, que é o Kim Jong-il, tá? Ele governa oficialmente de 48 a 94, quando ele morre, que é o avô do atual presidente. Aí, quando ele morre, vem o filho, Kim Jong-il, que governou de 94 a 2011, quando morreu, certo? E aí, agora, é o filho caçula, Kim Jong-un, certo? Que governa desde 2011, né? Que quando ele assumiu, todo mundo achava que talvez a Coreia do Norte ia ter mudanças, né? Porque era um rapaz bem mais jovem, talvez tinha uma visão um pouco mais aberta, né, de mudanças e tal, e que não aconteceu, né? As relações ficaram mais estremecidas, que já tinham iniciado desde a época do pai dele, Kim Jong-il, certo? Mas aparentemente o filho, né, o neto do grande líder, parece que ele é mais duro e mais cruel. E também tem a irmã agora, né? A irmã dele que está aparecendo no cenário, tá? Que é a Kim Yong-jong, tá? É a irmã dele, certo? Né? Porque, na verdade, o irmão mais velho, que era o Kim Jong-nam, foi morto, não sei se vocês se recordam, alguns anos atrás, num aeroporto, se não me falha a memória, na Malásia, se não me falha a memória, onde ele estava tendo aquelas cenas que estava chegando no aeroporto e duas mulheres chegaram, fizeram alguma coisa nele, né? Aparentemente parece que passou alguma coisa ou injetou alguma coisa nele, e ele passou mal, né? Segundo consta, aquelas duas mulheres, aparentemente pareciam duas mulheres inofensivas e tal, elas seriam agentes da Coreia do Norte, tá? Que diz que foi aplicado nesse, o Kim Jong-nam, que era filho do Kim Jong-il com uma outra mulher, então eles eram irmãos por parte de pai, certo? Ele era considerado talvez uma possível liderança para a Coreia do Norte com uma visão bem mais aberta, né? E aí o Kim Jong-il, né, mandou matar provavelmente o irmão. Então tudo indica que foi morto a mando do irmão, ok? Então ele governa desde 2011 e desde que ele assumiu o governo, ele passou a ter uma visão extremamente agressiva. Aquilo que todo mundo falava assim, a Coreia do Norte pode ser que tenha armas, tá?
hoje sabemos que, segundo a ONU, existem armas químicas, eles provavelmente têm armas biológicas e nucleares, inclusive míssil intercontinental. Então, eles estão falando que parece, pelo que eles ficam controlando por imagens de satélite, parece que tem alguma movimentação que está para acontecer provavelmente por esses dias. Então, vamos ficar esperando, tá? Essa visão bem agressiva, o grande alvo dele é, sobretudo, Estados Unidos, vocês sabem disso. Porém, quando o Trump chega ao comando, né, entre 2018 e 2019, houve uma aproximação, teve 3 encontros, né, da Coreia do Norte com os Estados Unidos. Então, houve uma aproximação da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, certo? Inclusive, foi até construído um prédio, né, bem ali na divisa dos 2 países ali, para negociar, fazer os acordos, para dar, e que foi explodido esse ano, certo? E uma aproximação com os Estados Unidos. Só que o que aconteceu, tá? Sempre cenas dos próximos capítulos. Em junho desse ano, ok? Houve total corte de relações diplomáticas com a Coreia do Sul. Por quê? Porque a irmã Kim Yong-jong, que diz que ela é mais doidinha, mais radical até mesmo que o irmão, diz que fala que lançaram panfletos da Coreia do Sul para a Coreia do Norte, fazendo toda uma propaganda contrária ao governo norte-coreano, né? E em represária a isso, né, a esse ato de lançar esses panfletos contra o regime norte-coreano, tá? A Coreia do Norte explodiu a instalação localizada bem na região de fronteira, certo? Onde essa instalação era usada para os possíveis encontros de paz que tinha sido construído para isso, tá? Então, ele foi construído desde 2018 como projeto de reconciliação entre as 2 Coreias, né, que estavam desde a década de 50 separado com a Guerra das Coreias. Então, hoje as relações estão estremecidas, certo? As ameaças ocorrem, provavelmente vai ter algum teste de alguma arma por esses dias, muito provável, porque agora em outubro diz que é a grande festa de 75 anos da chegada do comunismo no norte da Coreia. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Ok, galera? Então, vamos fechar, isso aqui termina. Algumas coisas a gente comenta na próxima aula. Desculpa aí se alguém tem alguma pergunta. Eu vou encerrar nossa gravação e eu sei que vocês têm aula agora. Obrigada, gente, tá? Vou ficar mais um minutinho se alguém quiser fazer alguma perguntinha, tá? Ou se não, manda para mim. Beijo, gente!